sintonizados. Sejam bem-vindos a mais um episódio. No episódio de hoje aqui, a gente vai trazer para vocês os filmes de terror da plataforma que é a melhor plataforma dos filmes de terror. A gente pode falar que é a melhor, comparando aí com as outras, né, que são meio bombas assim. Então, essa plataforma é bem boa. Vocês podem confirmar com a gente que é a HBO Max. E quem tem a plataforma, quem já usou, pode confirmar isso, pode ver que eles estão trazendo os lançamentos muito bons lá para a plataforma. Então, é uma plataforma que vale a pena conferir. Inclusive, você pode até ficar com aquela vontade de assinar depois desse episódio aqui, né? Se você decidir assinar pela gente, muito obrigado, você não vai se arrepender. Propaganda de milhão. Alô, HBO Max, por favor, aqui, a gente está aqui, enxergue a gente. E nesse episódio aqui, vamos lá, pelos nossos queridos oradores. Diga alô, Patrick. Alô, quem fala? Não diga alô, diga Scratch, aquele programa, né? Diz um oi, Laura. Oi, gente. Se liguem, hoje eu tô Regina Roca. Oi, Matheus. E aí, pessoal, mais um podcast aqui pra vocês. Começando aqui, a gente vai começar com ele, Patrick, traz aí o seu filme pra nós. Não, então, gente, o meu filme que eu escolhi é Crush, que é da série Into the Dark, né, da Hulu, que aqui veio pro Brasil através da HBO Max. E o filme que eu escolhi, ele é basicamente sobre um relacionamento abusivo, onde uma cantora pop vê todas as suas músicas e identidades artísticas serem roubadas pelo seu ex-namorado. E ele é tão fanático por ela que ele acaba achando uma garota igualzinha. E ele molda aquela garota que ele achou toda baseada na ex-namorada dele, que é essa menina que tem a identidade roubada. E, eu achei isso muito genial, porque é uma crítica, né, às cantoras que copiam as outras quando estão no seu auge, assim, podemos dizer. Fora que ele fala muito sobre o relacionamento abusivo. O cara é praticamente um escroto. É uma pessoa horrível, tanto para a namorada atual quanto para ex. E a ex-namorada aparece, né, as cenas assim, contando a história dele, e você vai vendo assim no passado como ela imaginava ser uma coisa e como na real é outra, a realidade, né? E ela vai vendo como ele trata essa nova garota. E aí rola uma parada, acontece que eles acabam, o cara quer que essa menina, a ex-namorada, né, que teve identidade roubada, e ele quer obrigar a todo custo que essa menina faça novas músicas, né? Porque ela já tá um tempão sem lançar, porque essa garota roubou toda a identidade dela, roubou o nome artístico dela, então ela não pode lançar músicas novas, por causa dos direitos autorais. E aí ele quer a todo custo que ela faça novas músicas. E de uma certa forma ele não superou ela, né? Porque em vários momentos do filme ele faz de tudo para tentar reconciliar com ela, só que ela é uma pessoa que já se livrou desse mal e tenta ignorar, né? E ele é um filme bem bom porque ele aborda muito esse negócio psicológico da protagonista. A protagonista é bem interessante, ela é bem legal de se ver, é uma atriz bastante legal. Inclusive, eu achava que a garota a namorada atual dele era aquela garota que fazia Rua do Medo. Só que eu descobri que não tem nada a ver, as atrizes só se parecem mesmo. Eu recomendo muito vocês verem. Esse é um dos melhores episódios da série Into the Dark, né? Que é uma antologia de filmes de terror. É de longe o melhor. Ele aborda o relacionamento abusivo, aborda os fãs, né? Os fanáticos que não aceitam mudanças e fazem de tudo pelo ídolo, né? E ele é um filme de terror bem bom. Recomendo. Eu não conhecia esse filme, mas eu achei a história Também não, interessante. Eu até queria ter visto antes de sim. Amiga, eu episódio. também não, mas aí eu quis maratonar essa série, né? Into the Dark. Aí eu acho que esse foi um dos primeiros que eu vi, foi o que eu mais gostei. E quando você mandou que você ia falar sobre esse filme, eu fui pesquisar, só que daí o primeiro que apareceu foi outro Crush. Olha aquele novo de Pra mim 2022, né? também. A gente tinha até ficado confuso, né? Tipo assim, ué, É vai falar porque sobre um filme sapatão. ele veio pro Brasil, amiga, como Crush. Mas lá nos Estados Unidos ele é mais Valentine, entendeu? Into the Dark, mais Valentine. A história desse filme parece com a lenda da Avril Lavigne. Vocês já Nossa, viram?
A Sim, lenda essa da dela música ter sido morta e outra pessoa substituir. Isso, substituir. Aham. sim, parece muito. Eu acho que deve ter uma inspiração, né? Porque meio que parece, né? E o pior de tudo é que os fãs no filme não percebem a troca, entendeu? De tão parecida que elas são, até o jeito delas falarem, o jeito de Sim, agir, a garota, se vocês verem o filme, vocês vão ver, a garota, ela é muito uma coisa, bizarro. mas quando é pra ser igual a ex-namorada, ela é igual, assim, ela tem a personalidade dela, mas no palco ela é aquela garota, então é uma coisa surreal. Eu adorei esse negócio, porque não só a ex-namorada é uma vítima do abusador, que é o namorado, mas a atual namorada também é outra vítima. É uma coisa surreal, que acontece muito no ramo da música, né? Porque muitos garotos acabam namorando com produtores, ou até mesmo garotos namoram com produtores, e essas coisas muito frequentes de acontecer. Mas enfim, Interessante. tem uma chance. Ele da série Into the Dark, ele é o melhor. Prometo que iria assistir, só E infelizmente não o deu dessa vez. melhor é que a trilha sonora original, então as músicas são bem legais, as músicas que tocam no filme. Tem um conjunto da obra toda, tipo, uma boa. Tipo, a É, avaliação. uma boa trilha sonora, uma boa fotografia, E essas isso, coisas. amiga, ele é muito bonito de se ver, porque ele é todo nesse neon, sabe? O filme todo se passa num bar neon, Uhum. e é muito legal a estética. Parece Ken, sabe? Tem a protagonista usa até uma peruca, me lembra até aquela cantora, a Chico. E é bem legal de se ver, porque ele é bonito visualmente, tanto a fotografia, a trilha sonora também é muito boa. Eu me amarrei nas músicas, ouço até hoje a maioria. Hum. Iria assisti-lo. Também. Por favor, vocês aí ouvindo, adicionem a sua lista. É um filme bem desconhecido, mas ele vale muito a pena. É, os Quem assinar esse horrorizados filme aí. aqui, já sabe o que vai ver primeiro. Então, gente, eu vou falar sobre o filme Entrevista com o Vampiro, de 1994. Esse filme, ele é uma adaptação do livro com o mesmo nome da Anne Rice. Ele conta a história sobre dois vampiros, o Lou e o Lestat. O filme, ele começa com o Lou sendo entrevistado pelo repórter, o Daniel, e nessa entrevista, o Louis decide contar sobre a vida dele, mais especificadamente quando ele nasceu para as trevas e se transformou em um vampiro. Lá no ano de 1971, foi o ano que aconteceu. O Louis tinha acabado de perder a sua mulher e a sua filha, e ele estava passando pelo luto e desejando a morte mais que nunca. Até que o vampiro Lestat encontrou ele e decidiu transformar ele em vampiro. E essa não foi uma decisão aleatória dele. O Lestat sabia que o Louis era um grande escravista da época e, por consequência, ele era muito rico, tinha muitas posses. E essa era uma grande oportunidade para o Lestat se inserir na vida do Louis e ter ele como seu parceiro para aproveitar a vida que o Louis poderia dar para ele. Mas as coisas não saíram como o Lestat planejou. O Louis começou a ter casos e problemas com o sangue. Ele começou a renegar sua natureza como vampiro. Ele não sabia se alimentar direito das pessoas, ele não gostava e ele sempre se alimentava de animais, mais Amigo, desculpa especificadamente. te interromper, mas Sim, esse amigo. faz parte, a continuação dele é aquela rainha dos vampiros, né? Que você já falou Sim, uma vez. sim. O Ah, primeiro tá. filme é Entrevista com o Vampiro, o segundo filme é A Rainha dos Condenados. O É a segundo rainha dos filme, condenados. o segundo deveria ser o Vampiro Lestat. E em terceiro, para fechar a trilogia, seria a Rainha dos Condenados, mas como eu já falei no outro podcast, eles decidiram fazer, por pura preguiça, dois filmes em um, O Vampiro Lestat e A Rainha dos Condenados. Então, tipo, se um filme, por exemplo, de 1 hora e meia não consegue transmitir tudo que um livro pode ter, imagina você ter que transmitir dois livros em um único filme. Então, tipo, a Rainha dos Condenados é o nicho do nicho do nicho do nicho da informação que a história tem. Mas, para mim, ele é um, um comfort movie, porque ele foi um dos primeiros filmes de terror de vampiros que eu assisti.
mas a informação que ele passa é extremamente limitada. Então, os livros vencem em comparação com os filmes. Ou Então, seja, aquele filme bom com continuação ruim. isso. É, exatamente isso. Não, eu ia falar que ele também. Ele é baseado no livro da Anne Rice, né? Isso. Ah, ok. Rainha dos Condenados e Eu o só Vampiro perguntei porque senão Lestat. eu ia esquecer depois de perguntar. O Louis, ele não queria, né, se alimentar dos escravos dele. Isso quem já estava fazendo era o Lestat. Ele se alimentava dos animais, das galinhas e dos ratos que ele conseguia pegar. E ele ficou nesse dilema por muito tempo. Ele chegou num nível que ele não estava mais aguentando a vida dele como vampiro e ele surtou. Ele decidiu libertar todos os escravos dele e tocar fogo na sua mansão, algo que o Lestat não estava esperando. Eles dois acabaram sendo obrigados a se mudar e se estabelecer em um hotel em Nova Orleans, não muito longe da fazenda que ele tocou fogo, mas foi mais para ter um recomeço. E uma coisa que eu adoro nessa obra, nesse filme, é que ele foi lançado nos anos 90 e justamente quando estava sendo desenvolvida a teoria das pessoas que são queer, a discussão sobre as pessoas queer na sociedade. E isso trazia um grande questionamento e crítica à sociedade atual, que era 100% heteronormativa e patriarcal. Eles transformaram o vampirismo em um ícone da cultura queer. O vampiro, ele pertence a uma classe mínima, rejeitada, caçada e sensível. E o estilo de vida dos vampiros é totalmente desviante do considerado normativo na sociedade. E todas essas metáforas são bem expostas nesse filme. Por muito tempo, os vampiros foram considerados monstros na sociedade, criaturas que são obrigadas a se esconder da luz do dia e das pessoas. O seu comportamento é considerado transgressor para a sociedade atual. E esse filme trouxe uma outra visão sobre os vampiros. O Louis, por exemplo, nas histórias da Anne Rice, ele é considerado um vampiro com uma alma humana, porque ele não consegue se adequar ao vampirismo. E esse filme ele consegue humanizar essa criatura, o vampiro. Eles demonstram vários sentimentos durante o filme. Eles choram, eles têm medo, eles amam, eles são rebeldes, mas mesmo assim a sociedade não permite que eles vivam. São criaturas que existem na sociedade, desse universo, mas mesmo assim elas são repudiadas. E eles deram essa grande crítica subliminar no filme. Isso é uma das coisas que eu mais adoro nesse filme. Obviamente tem um teor homoerótico entre o Lou e o Lestat, mas totalmente implícito no filme pelo fato do vampirismo, porque eles dois são vampiros, né? Então, esse fato deixou muito implícito deles serem um casal. Então, no futuro, quando eles tomam a Cláudia como filha, o Lestat ele fala que agora ela é filha do Lestat e do Louis. Então, isso deixou bem claro, né, a família homoerótica que estava sendo construída e dada para as pessoas no cinema em Hollywood. Então, isso ficou muito foda. Ele acabou cedendo pelo desejo de tomar sangue humano e ele acabou drenando uma garota que tinha acabado de perder a mãe para a peste negra. Então, o Lestat decidiu transformar ela em uma vampira também. Agora, a Cláudia seria, segundo o Lestat, né, a filha deles dois. Então eles passaram a animar a Cláudia e por ela ser uma criança, ela acabou sendo influenciada pelo Lestat. Ela se transformou em uma assassina perfeita. Os dois podiam matar famílias inteiras a cada noite, mas o tempo foi se passando. A Cláudia, depois dos 30 anos, ela continuava amadurecendo psicologicamente, mas o seu corpo se mantinha como de uma eterna criança. E ela, depois que
percebeu que o corpo dela não ia mudar, não ia se transformar, ela ficou muito furiosa por causa disso. Ela passou a culpar os dois, mais o Lestat que tinha transformado ela. Então ela decidiu se vingar dele. Ela, numa noite, deu a ele de beber sangue de duas crianças mortas para ele. E os vampiros nesse universo, eles são proibidos de beber sangue dos mortos. Eles só podem se alimentar do sangue dos vivos. E por causa disso, o Lestat foi definhando e a Cláudia acabou rasgando a garganta dele. O Luiz chegou na hora e viu toda aquela cena. Aí ambos acharam que o Lestat tinha de fato morrido. Então eles decidiram jogar o corpo dele no rio. E depois de uma semana se alimentando dos animais do pântano, o Lestat ficou com uma aparência completamente pútrefa, horrível, com a pele toda preta, o cabelo todo desgrenhado, voltando para casa para tentar matar a Cláudia por causa disso, mas o Louis acaba impedindo ele. Ele joga um lampião nele e isso causa um incêndio na casa. E por consequência, o bairro todo pega fogo por causa disso. E o Lu e a Cláudia, eles conseguem fugir, eles decidem viajar o mundo à procura de outros vampiros, até que eles encontram em Paris o vampiro Armand, era o vampiro líder de um clã, e os vampiros esses vampiros, eles trabalhavam e moravam em um teatro muito velho em Paris, e o Armando ficou completamente apaixonado pela beleza do Louis. E quando a Cláudia percebeu que a Cláudia poderia perder o Louis para o Armando, ela mandou o Louis transformar uma mulher que tinha acabado de perder a sua filha. Ela viu na Cláudia uma criança que não poderia morrer. Então o Louis decide mais uma vez ceder aos desejos da Cláudia e ele transforma essa mulher em vampira para que ambas se tenham como companhia pela eternidade, mas os vampiros do clã do Armand, eles acabam descobrindo que o Louis e a Cláudia supostamente teriam, e eles acabaram descobrindo que o Louis e a Cláudia tinham supostamente matado o Lestat. Aí eles matar um outro vampiro era um crime terrível, então eles decidiram matar os três, mas o Armand acaba salvando o Louis. Como eu disse, o Louis, ele tem uma alma humana e isso deixou o Armand completamente fascinado por ele. Ele quis que o Louis fosse o seu parceiro de vida. Então os vampiros prendem a Cláudia e a Madeleine em um calabouço com o teto aberto para que quando o sol estivesse no auge, elas morressem queimadas. E isso de fato acontece. O sol sobe e elas acabam sendo queimadas vivas. Mas o que eles não esperavam era que o Louis se vingasse de todos eles depois. O Louis, ele acaba incendiando o teatro e matando todos os vampiros que estavam lá, menos o Armand. O Armand achou que o Louis ia ficar com ele depois, mas ele decide partir e abandonar o Armand. Ele voltou a viajar o mundo até que decidiu voltar para a América. E em 1988, o Louis ele volta para Nova Orleans e lá andando pelas velhas ruas que ele tanto conhece, ele acaba sentindo um cheiro familiar. Palavras dele era um cheiro de morte antiga e ele foi seguindo esse cheiro até que ele chegou na sua antiga casa e lá na casa completamente velha e abandonada estava o Lestat, totalmente debilitado. Ele estava se alimentando só de sangue de animais, sangue de ratos. Ele tinha medo de sair da casa porque achava que as luzes elétricas eram iguais às solares. Então, quando o Louis disse que as luzes elétricas eram falsas e não podiam machucar ele, o Lestat soube que ele poderia sair dali naquela casa e se alimentar dos humanos. Então, logo depois que a entrevista acaba, o Daniel fica totalmente fascinado com a história do Louis
e ele pede para que o Louis transforme ele em um vampiro também, mas o Louis se recusa a fazer isso e vai embora. Então, quando o Daniel está fugindo daquele quarto onde estava sendo feita a entrevista, o Lestat acaba encontrando ele e decide dar a ele uma escolha que ele nunca teve: a decisão de transformar ele ou não em vampiro. Então o filme acaba nisso. Ele acaba desse jeito, mas. E esse com certeza é um dos filmes de terror gótico preferido que eu tenho na minha lista. E ele está disponível para quem quiser assistir. E essa é a minha recomendação para vocês. Amigo, você acha Boa. que tem chances de, tipo, eles virem a fazer um filme do Lestat? Amiga, eu acho que não. Um filme do Lestat, eu acho que daqui a muito tempo no futuro, mas atualmente eles, quem tem os direitos autorais, estão produzindo a série Entrevista com um Vampiro para retomar e contar a história do Lestat e do Louis. Só que vai ter algumas mudanças nessa série. Ela vai ser transmitida pela AMC, um streaming dos Estados Unidos, e ela está prevista para ser lançado esse ano, em 2022. Hum, uma outra coisa que eu vi também é que a Anne não tinha gostado muito do Tom Cruise no papel, né? Tipo assim, na escolha. Aí, só que Sim. depois que saiu, que ele estudou muito bem sobre o papel, leu os livros, Uhum. ela chegou a elogiar e pedir desculpas pelas críticas que tinha feito. É verdade. Só que depois, como teve essa sequência, A Rainha dos Condenados, que eles tentaram contar as duas histórias em um filme só, o Tom Cruise ele recusou a voltar pro papel do Lestat. Ele e o Brad Pitt, eles não quiseram mais retornar para esse universo, porque o filme ele é extremamente melancólico e isso afetou demais os dois. Então eles não quiseram voltar a ter esse tipo de experiência com os papéis. O Vampiro Lestat ele acabou sendo interpretado por outro ator em A Rainha dos Condenados. Então, tipo, tem essa rixa, né, entre qual Lestat é o seu preferido, o da Rainha dos Condenados ou de Entrevista com o Vampiro. Qual que é o Na seu? atualidade, Pra vocês que eu ia perguntar. tipo, na atualidade, o preferido é o Tom Cruise, o que fez Entrevista com o Vampiro. E Tom Entendi. Cruise entregou. É porque eu vi que ele aprendeu até a tocar piano pra poder fazer o filme, né? Então ele estudou bem o papel dele. E o elenco é pesadíssimo, né? Tom Cruise, Brad Pitt, Kristen Dunst também, Sim, Antônio estava Bandeiras. iniciando a carreira de atriz. E nesse Sim, filme, ela deu o primeiro beijo dela, que foi no Brad Pitt, cara comentou. antes da personagem dela ser morta. Ah, sim. Não, é primeiro beijo Ah, cenográfico, né? Tipo, Sim, sim. sim, Ah, gente, eu totalmente. vou levantar um debate que nada a ver, mas existe beijo Sim, cenográfico? eu acho que existe. Acho que existe, só que assim, eu já vi, tipo, o pessoal beijando mesmo de língua Em novela. acho que foi novela, novela. Normal, né? Eu acho que o beijo Novela. cenográfico, ele não tem língua, ele só é o movimento da boca, pelo que eu sei. Então, mas Sim, aí sim, cenográfica. aí tem um detalhe. Hum, Brasileiro beija com língua. Gringo não beija com língua. Tem esse E lance. sério? aí? É verdade, levantou um ponto, hein? Eu Então, não pra eles sabia pode ser um disso. beijo. Pode ser um Tem beijo. muitos vídeos de pessoas dos Estados Unidos, o gringo falando que achava estranho, tipo, beijo É, brasileiro e ela enfia a língua na boca dele. eu já Porque vi também, já eles vi beijam isso. sem língua. Eu não Aham, sabia já vi. disso. Não, não, Gente, mas o beijo dela no Brad Pitt, ele foi um selinho, só foi tipo Só quando uma a mãe bitoca. beijar o filho. Isso. Tipo quando a mãe beijar o filho. Uhum. Foi mais ou menos assim. Não foi um beijo daquele Imagina, romântico. Não, não, não foi. imagina se o primeiro mas beijo fosse Brad Pitt, né? ela Amigo, foi bem, né? o Galho, seu áudio tá um pouquinho de centavos. Pessoa que, né? Tipo, começou bem.
tendo em vez de uma pessoa que já tava em alta, que ele, né, Sim, já já era muito fazia famoso. sucesso. Aham. Cara, assim, mas falando mais um pouco desse universo que eles vão produzir a série agora, eu tô muito ansioso pra assistir. Vão contar a história um pouco diferente. O Louis agora vai ser interpretado por um ator negro, em vez de ser branco. Não me incomoda que mudem a raça do ator, mas que deixem as características do personagem. Eu achei isso bem importante. Eu acho que eles vão mudar também a história por causa dele. Porque no livro da Anne Rice, como eu disse, o Louis ele era um escravista muito rico na época. Então eu estou muito curioso para saber como eles vão modificar o Louis agora para ser mais encaixável para o ator fazer ele. Tipo, é a questão da teoria queer, que Uhum. tipo, tava na a primeira vez que eu assisti esse filme, tava na cara que eles eram um tipo de casal, mas eu não me liguei. Então acho que, tipo, eles fizeram isso e jogaram na cara da Hollywood um casal homo nesse filme e ele fez sucesso, mas a galera não conseguiu se ligar por causa do vampirismo. Eu achei isso muito Sim. interessante. Bom, gente, então, mais um filme que eu quero recomendar aqui para vocês, que tem lá na HBO Max, é um clássico do terror sobrenatural. Ele abriu muitas, muitas portas para outros filmes do gênero, inclusive do Invocaverso e etc. E Sobrenatural também, né? São duas franquias sobrenaturais muito boas. Que é Poltergeist, o clássico de 1982, né? Que foi roteirizado pelo Steven Spielberg, então, assim, nome de peso, e dirigido pelo Toby Hooper. Toby Hooper, para quem não sabe, desculpa, Toby Hooper, para quem não sabe, é o diretor de O Massacre da Serra Elétrica, né? Então, assim, tem produtores, inclusive ele já morreu, mas tem produtores, tem diretores, tem roteiristas, assim, de peso, então com certeza o filme seria muito bom, né? Enfim, a história, gente, para quem não conhece ainda, ela conta a história dos Freelings. Os Freelings são uma família, né, do subúrbio americano, uma típica família. Pai, mãe, três filhos pequenos, né? Na verdade, tinha um pré-adolescente no meio, mas enfim, filhos menores. O marido, né, o Steve, ele vende imóveis numa subdivisão de casas, né, que está sempre em expansão, e a Diana é uma mãe do lar, né, dona de casa, no trabalho, tudo fica cuidando dos filhos, que são a Dana, que é a mais velha, o Rob, que é do meio, e a nossa Carol Anne, que é a loirinha, que é a protagonista do Poltergeist, né? E aí o que acontece? Eles moram nessa casa, tá tudo tranquilo, a vida perfeita americana. Só que acontece, começa a acontecer algumas coisas estranhas. A partir do momento que a televisão da família começa a emitir um sinal de um canal assim. Sabe quando fica chiado a televisão de madrugada assim? Isso nos anos 90, sei lá, que a televisão ficava chiada e quando era de madrugada, quando parava de transmitir as coisas. Começa a acontecer isso na casa dos freelance, né? E aí a Carol, ela começa a conversar com a televisão, ela começa a se conectar com as coisas que estão acontecendo e todo mundo fica tipo muito assustado porque que menina doida tá falando com a televisão, tá dizendo que eles chegaram, que eles já estão aqui. Tipo, quem são eles? É bem bizarro. A Carol Anne é uma personagem, mesmo sendo criança, eu percebi, reassistindo o filme mais cedo, que ela é muito excêntrica. Ela já tem uma personalidade mais doidinha, assim, de criança, aquela criança que sabe muito, é uma criança que fala, tem uma língua afiada, brinca e tal, assim. Então você já dá pra perceber que ela é mais suscetível a esse tipo de, não vou dizer possessão, porque não é uma possessão, mas de influência, vamos dizer, né? Beleza. Aí começa a acontecer um monte de coisa estranha na casa, além da questão da televisão. As portas do armário se abrem sozinhos,
os móveis mudam de lugar, as cadeiras deslizam pelo chão da cozinha, inclusive numa cena muito legal, que a Diane está mostrando pro marido, pro Steve, que realmente está acontecendo alguma coisa na casa, ele cozinha, e a cadeira roda, a cadeira anda, coloca a Karen no chão para fazer o teste, ela também desliza, assim, então, tipo, tem umas coisas muito legais. E aí, só que, tipo assim, é fofinho no começo, é engraçadinho, mas depois as coisas começam a ficar muito sérias, entendeu? Porque a Karen tá ficando cada vez mais estranha e não tá dando muito certo, né? Aí tem um dia que eles estão na casa e tem uma tempestade enorme, e nessa tempestade, numa cena muito icônica e muito doida, que a árvore do quintal deles meio que ganha vida por causa dos poltergeists, é muito louco. E aí arrebenta a janela do quarto dos dois irmãos menores, né? E pega o filho, né? Então esse filme, tipo, tudo nele é muito caótico, tem umas coisas muito doidas. Os efeitos especiais para os anos 80 eu acho que foram muito legais, assim, souberam aproveitar bem. Tem umas coisas que você fica até hoje em dia e fala, nossa, isso foi muito bem feito. E mesmo com toda a modernização dos efeitos especiais, do CGI, enfim. E aí, o que acontece? A Carol Anne é habitada por esses poltergeists, né? E aí, os pais desesperados, eles contratam uma equipe de investigadores paranormais para morar na casa para tentar contato com a Carol Anne, porque eles só conseguem escutar a Carol Anne através da televisão. Porque, tipo, como se ela estivesse presa na televisão, entre aspas. E aí eles começam a se comunicar com ela para tentar, e aí eles chamam também uma das melhores personagens desse filme, que é a Tangina, que é uma mestre no sobrenatural, no paranormal, fofinha, ela é tipo muito única. E aí ela ajuda eles também nisso, para tentar salvar a Carol Anne dessa dimensão fantasma, vamos dizer que ela tá, sabe? Que é um como se fosse um purgatório assim entre a vida e a morte, onde é uma sala de espera, onde as almas ficam presas que querem voltar e querem entrar no mundo terrestre, enfim, no plano terrestre, mundo terrestre. E gente, o filme é muito bom, tem essas árvores assassinas, tem o palhaço também, não sei se vocês lembram da cena do palhaço, porque eu acho que o palhaço ele tem mais importância, que tem aquela cena que ele estrangula o irmãozinho dela, né, que tá embaixo da cama, estrangula ele, pega ele assim, inclusive eu acho que até foi imitado em Todo Mundo em Pânico, se eu não me engano, e o filme é muito bom, mas eu acho que a parte do palhaço ela é contada um pouco melhor mais no remake, né? Não sei se alguém já viu o remake aqui. E a trilha sonora é muito boa, é uma trilha sonora assustadora, muito forte. Inclusive, ela é tão boa que você não precisa de jumpscare, que nem tem nos Invocaverso da vida. Não, o filme tem 2 jumpscares só. Ele é tão competente na direção, o Tobe Hooper, que ele não precisou colocar jumpscare. A trilha sonora que ele colocou foi excelente e conseguiu passar todo o medo e toda a aflição que você está sentindo vendo aquela menina tadinha, né? Tentar ser resgatada desse plano, né? Dessa dimensão. E aí, muito bom. Então ele consegue se garantir aí sem jumpscare e uma trilha sonora que, inclusive a trilha sonora principal do filme, é uma trilha sonora tipo clássica. É muito, muito boa mesmo. A Carol Anne é muito fofa também, é uma protagonista que você torce, né? Mesmo você não criança, tendo 5 anos, não sabendo falar e não fazer nada direito, quase. Ela é uma gracinha e você fica aflito e fica, mesmo você sabendo que vai dar tudo certo, entre aspas, no final. Mas, enfim. Os pais dela também são maravilhosos, eles são muito perseverantes, sabe? Eles vão até as últimas consequências para tentar ajudar ela e tentar salvar ela, né? Isso ajuda muito. Diferente, por exemplo, da mãe da Regan em Exorcista, que eu acho que é uma mãe muito relapsa. O filme, ele é um pouco mais lento do que os outros filmes do mesmo naipe, sabe? De sobrenaturais, enfim, paranormais. Mas ele se carrega bem, sabe? Ele é um filme que tem um ritmo um pouco mais lento, mas
consegue passar uma história boa, uma história gostosa de assistir, você fica com medo, você se diverte e tudo mais. É, a gente ama esse filme. Foi muito bom ter revisto ele hoje, fazer um tempinho que eu não via ele, né? E eu acho que ele se segura bem, até hoje, pelo menos para mim, mesmo tendo 40 anos de lançamento. Ele teve um orçamento de 10 milhões e ele rendeu 77 milhões de dólares. Não foi um filme assim que explodiu, ele é mais um clássico cult mesmo, só que de bilheteria ele não é, vamos dizer, dos melhores. Mas é um filme excelente, que é um clássico do terror, né, gente? Então, Esse filme tem muitas É isso. histórias, né, Gali? Eu tava vendo algumas uhum, coisas e você tava falando da cena do palhaço. Essa cena tem uma curiosidade que quando ele estava sendo estrangulado, aconteceu um foi de verdade, né? acidente e ele estava realmente sendo estrangulado e foi por muito pouco que ele não faleceu. Exatamente. Tem uma maldição muito grande sobre esse filme, né? Porque tiveram duas vítimas no filme, né, gente? A Carol Anne, ela morreu literalmente no ano que o último filme saiu. Então ela completou a trilogia e faleceu. Uma criança de 12 anos, gente. Tipo, é bizarro. E mais um membro da equipe também, agora eu não lembro exatamente quem era, mas morreu também durante as filmagens. E ele é um filme muito amaldiçoado, né? Então, assim, tem várias histórias muito doidas em relação a ele. O outro que morreu é o Dominique Dunne. Tá. A da Carol Tá. Anne, eu vi que ela parece que teve um diagnóstico errado de doença de Crohn, que tanto que nos outros filmes ela tava com o rosto um pouco inchado por conta do tratamento. E que, na verdade, o que ela tinha poderia ter sido resolvido com uma cirurgia. Nossa. É mas assim, você vai pensando que, tipo, faz um pouco de sentido de algumas coisas nesse filme serem meio dessa atmosfera. É uma atmosfera pesada, sabe? Então meio que acaba atraindo, né? Então Uhum. é bem complicado. Quem faz esses tipos de filme tem que ter um preparamento psicológico e todo um Muito negócio, grande, né? sim. Porque não é pra qualquer um. Por mais que as coisas não estejam acontecendo de fato ali na cena, você, tipo, entra muito naquilo, né? Tipo, Patrícia Jardiane, a Gaga incorporando. Mas é pesado É, fazer, eu não e sei se eu aguentaria. é real. Eu não imaginava que eu fosse ter todas essas coisas quando, depois que eu assisti, eu vi sobre esses negócios que teve no filme, né? Esses acontecimentos entre tipo, no elenco, né? Essas coisas bizarras aí que aconteceram com o elenco. Mas eu não imaginava, eu vi o filme, aí depois quando eu fui ver essas curiosidades aí dele, eu achei muito doido, porque realmente não imaginava. Desse filme, não, desse filme em si não. Mas é muito, muito doido. Tem muita história, né, sobre. Eu acabei E de ver um real. negócio muito bizarro. Que O quê? eu tinha visto, né, que o Dominique tinha morrido, mas eu não sabia que ela tinha sido morta pelo namorado dela, foi morta estrangulada. E ele colocou, tipo, durante o estrangulamento, pra não ouvirem a voz dela, ele colocou a trilha sonora de Poltergeist. Isso, Nossa, exatamente. Que caramba. Isso. bizarro. Nossa, eu não sabia. Eu Bizarro tinha demais. ouvido falar nisso. Então, eles devem ter, tipo, sei lá, gente, invocado alguma coisa, né, para a presença desse É. filme, porque ele realmente foi muito pesado. E ele tem duas continuações: Poltergeist 2, que é o outro lado, e o Poltergeist 3, que é o capítulo final. Ambos são, tipo assim, são filmes legais, mas não chega nem perto do original. Então a maldição meio que continuou até nos filmes, porque eles fizeram a trilogia que, tipo assim, só o primeiro que é realmente um filme ótimo. O resto você não precisa muito assistir. Eu gosto da vibe do terceiro filme porque ele é diferente. Ele se passa num hotel, assim, não é hotel, é um prédio gigantesco, assim, que tem lá no meio acho que Nova York, sei lá. E tem umas coisas muito doidas. E aparece aquele velhinho também, que é o reverendo, né? E eu achei ele muito bizarro, o reverendo Frank, se eu não me engano. E esse filme também, ele ganhou alguns prêmios. Ele ganhou o BAFTA de melhores efeitos visuais. Ele foi indicado a Oscar, olha, um terror indicado a Oscar.
né, que a gente estava comentando esse tempo, que o Oscar ignora muito o terror. Nas categorias melhores efeitos especiais, melhor edição de som e melhor trilha sonora original, né? E o compositor dessa trilha sonora é o mesmo de A Profecia, que são 2 filmes muito bizarros envolvendo crianças, né? Então todo filme que tem criança, você consegue ficar mais apreensivo, né? Porque é uma coisa muito delicada, tem que ser feito muito bem. E vocês gostam do filme? Vocês gostaram? Eu gosto demais. Também. Do original, o É foda. remake que gosto, eu amigo. falei Esse aqui, negócio né? do hotel é bem bacana. O remake que eu falei aqui em algum episódio, Uhum. né? Dos remakes que não deram certo. Então, ele tá lá dentro desse episódio porque realmente não deu certo. Mas o original é muito bom. Eu lembro que eu vi ele na época do colégio, no ensino médio. Eu vi junto com os amigos do colégio da época. Nossa, Nossa, falando foi. em colégio, amigo, eu lembrei que da época que eu vi o Grito 2, eu morria de medo daquela cena inicial, que as garotas iam na casa, aí tinha. Aí agora desafiava a outra a ficar no armário, sabe? Nossa, me bateu uma nostalgia agora você falando de colégio. Nossa, sim. Eu lembro que quando foi sair o Grito, eu fiquei vendo o trailer, cara, direto. Era tipo internet esticada, né? A gente ficava lá no YouTube vendo o trailer direto, direto, direto. Tinha um site, eu não lembro agora o nome do site, mas ele falava sobre todos os filmes que estavam saindo. Falou desse, falou do meninamar.com, inclusive. Falou de vários. E aí eu ficava vendo o trailer de O Grito direto também. Devia ter uns 10 anos, eu acho. É muito bom. Mas assim, Poltergeist é bem. Até a cena do palhaço no Poltergeist original é bom. Já no remake é muito engraçado. Não tem. Dá vontade de você rir. O palhaço pulando na cara dos outros. É engraçado, mas no original é bom. Todo mundo gosta, então. Eu gosto. Eu Mas gosto. eu nunca assisti o remake, né? Isso aí que você comentou Precisa não, naquele amigo, app. precisa não. Porque todo mundo É, falou que é ruim, então por que que eu vou perder horas da pois é. minha vida, do meu dia, pra assistir um filme que é ruim, que todo mundo fala mal? Mas o Não original vai é perder perfeito, nada. muito bom. Zero É, os defeitos. Ele é clássico, né, gente? Quem não gosta de um clássico não é terrorzeiro. é sobre. É que tem uma coisa sobre os clássicos, pelo menos em livro, pra mim, em filme às vezes, mas em livro, pra mim, é 100%. Assim, os clássicos geralmente não envelhecem muito bem comigo, sabe? Tipo, Hum, sempre é esse chato. é um problema que você tem muito Eu grande, amigo. sei, eu sei, mas esse filme, tipo assim, fazia uns 2, 3 anos que eu não assistia ele, né? Só que, porra, gente, ele continua muito bom. Tipo, mantém, como eu disse, o ritmo do filme é um pouco mais lento. Não é um filme frenético, não é. Se alguém que tá escutando aqui nunca assistiu Poltergeist e tá esperando o Invocação do Mal 4, pode esquecer. Não é. É um filme um pouco mais condensado, entendeu? Mas é muito bom. E, inclusive, também a casa, que é amaldiçoada do filme, o que aconteceu? Na vida real, anos depois das filmagens, a casa foi destruída por um terremoto que passou lá na cidade. Então, tipo assim, tudo nesse filme tem alguma maldição, algum problema, alguma zica muito grande. E eles mesmo assim insistiram em fazer mais 2 filmes, mas tudo bem, né? É um clássico, eu amo esse filme, é um dos melhores terrores sobrenaturais que existem na HBO Max, recomendo muito. Eu gosto muito da mitologia desse filme, ele explica muito bem a diferença dos nossos mundos, a passagem, explica por que esses poltergeists estão fazendo isso, né? Porque, obviamente, um motivo. E é isso. Eu amo esse filme. É 10/10. Essa questão que você falou sobre não ser um filme muito frenético, eu acho que para filmes daquela época é normal, né? Porque, tipo, se a gente for pegar todos os clássicos, assim, bem antigos São mesmo, mais parados, eles né? são mais lentos, as coisas não acontecem rápidas. E para quem nunca viu e for ver hoje em dia, essa nova geração não vai gostar mesmo do filme. Sim, sim. Porque o povo só quer ver coisa que acontece tudo muito rápido. E ali, paf, Uhum. puf. Exorcista Exatamente. que o Então, diga, né? Exorcista que o diga, porque demora muito até acontecer alguma coisa em Exorcista, gente. sim.
Você Um fica até. filme, Meu Deus, cadê? um filme que vai passando por todas as camadas, vai explicando tudo, vai introduzindo todo mundo e depois é o Ben, entendeu? Aí o ato final, o terceiro ato do filme é maravilhoso, ele é muito caótico. Não vou contar o que acontece para quem obviamente não assistiu, mas ele é muito legal. Quando você pensa que tudo tá bem, e depois explode tudo de novo, é muito legal. É um filme exagerado em alguns sentidos, mas eu acho que é propositalmente exagerado. Não foi uma coisa assim de má direção. Não acho. Acho que foi proposital. E é isso, gente. Bom, gente, o filme que eu escolhi falar hoje pra vocês, né, que está disponível na HBO Max, é nada mais nada menos que A Casa de Cera, um filme aí que eu amo e que envelheceu como leite podre pro Gali, né? Ele saiu, mas eu vou continuar falando dele, porque esse filme, né, polêmico. Pra quem não conhece o filme, se você não conhece, pelo amor de Deus, né? O filme é sobre um grupo de amigos que estão indo para um jogo de futebol e no caminho o carro acaba estragando perto de uma cidade abandonada, uma cidade fantasma. Para procurar um local aberto para consertar o carro e eles encontram esse museu de cera. O filme foi lançado em 2005 e ele é a estreia do Jaume, não sei como pronuncia o nome dele, se é Jaume mesmo, do Jaume Colette Serra, como diretor, né? Foi o primeiro filme que ele dirigiu, o que foi uma estreia e tanto, né, na minha opinião. O Jaume já fez outros filmes como Águas Rasas, o Jungle Cruise e A Órfã, que é um filme também que eu amo e que também tá na HBO. Era das minhas opções para falar sobre, mas eu acabei escolhendo esse. Ele também, o Jaume também vai dirigiu no caso Adão Negro, que vai sair acho que esse ano ainda. Mas uma das coisas sobre esse filme, pra quem não sabe, é que ele é meio que um remake barra releitura de um filme lançado em 1933. Tem o Mystery of the Wax Museum, não sei essa palavra em inglês. E tem um outro filme também, que é o Casa de Cera mesmo, que é de 1953. Apesar de falarem que é um remake, né? As histórias dos filmes são bem diferentes, o roteiro. E os roteiristas de A Casa de Cera queriam que ele tivesse uma pré-sequência. Mas como o filme não foi, assim, grande sucesso em questão de financeira, eles acabaram recusando a proposta de ter uma sequência. Mas os roteiristas acham que se eles fizessem essa proposta hoje em dia, a resposta seria diferente, devido aos fãs, né, que o filme cultivou durante todos esses anos. Porém, acho que numa obra dessa não se deve mexer, então eu prefiro que não tenha uma pré-sequência. Esse filme tem um elenco impecável, né? Uma das coisas que não se pode negar. Ele tem a Paris Hilton, que interpretou a Paige, tem o Jared Padalecki, não sei como pronuncia isso. Como pronuncia isso, Douglas? É o Padalecki. de Supernatural. Supernatural. Aham. É o Padalecki mesmo? Parece. Tem o Chad Michael Murray, que interpretou o Nick. E, inclusive, ele ganhou um prêmio no Teen Choice Awards como melhor ator em filmes de ação e thriller, né? E também tem o John Abrams, que fez o Dalton. Esses são os mais conhecidos, assim, dos atores, né? O Jared e o Chad, eles já haviam trabalhado antes de fazer esse filme. Eles já trabalharam em Gilmore Girls em 2000. E em 2005, no mesmo ano que Casa de Cera foi lançada, o Jared e a Paris também contracenaram junto em um episódio de Supernatural. Ah, eu lembro desse episódio. Eu nunca assisti Supernatural, mas É bom, ela faz tipo, eu não sei, algum tipo de deus que se transforma na celebridade Paris Hilton. Aí é ela interpretando ela mesma, sendo que um tipo de deus. É engraçado. Aí ela vai tentar matar os rapazes. eu vi que nesse episódio eles fazem uma menção, né, ao terror. Não sei, eu não entendi se era uma menção a filmes de terror ou uma menção a Casa de Cera. Você lembra de É algo assim? porque esse deus que a Paris está interpretando, ele vai para
tipo um museu de cera de celebridades. Aí lá ele se transforma na Paris Hilton para tentar, se eu não me engano, ele pega e mata algumas pessoas nesse museu de cera. Aí os rapazes vão lá para investigar, aí é a Paris Hilton que tá lá matando a galera nesse museu. É Putz, muito esse bom. episódio deve ser muito bom. Eu vou Eu pesquisar acho depois que pra ele é assistir. o da quinta temporada, se eu não me engano. Da quinta ou da quarta temporada. Vou ver depois. Tem um DVD que tem uns extras, né? E nesses extras do DVD, a Paris falou assim que na cena de perseguição da Paige com o Vincent, ela subiu e desceu as escadas várias vezes pra poder simular alguém ofegante. Então a Paris Hilton, aquela patricinha que a gente olha e pensa, se entregou pra fazer esse papel, né? E a morte dela é uma das melhores do filme. E- Sim, boa demais. É melhor. Uhum. Não, tem uma outra cena que é muito boa no filme, mas eu vou falar pra frente. O Van Holt, ele interpreta dois papéis no filme, que é o Bo e o Vincent Sinclair. E a diferença da estética de ambos foi porque muito trabalho, né, na transformação do cabelo e maquiagem. E a gente vê que esse filme, apesar dele ter sido lançado tipo, em 2005, não tinha aqueles grandes recursos, eles mesmo assim conseguiram entregar uma fotografia, a direção de maquiagem, essas coisas, entregaram tudo, né? O museu de cera é perfeito, a CGI, sei lá como eles fizeram, né? Tipo, tinha coisas que era realmente de cera, mas outras coisas que eles fizeram com pasta de amendoim pra fazer a cena da cama, sabe? Da cama derretendo. Eles usaram Aham. essa cena e inclusive a Cut, Cuthbert, não sei como pronuncia, e o Murray falaram que era muito difícil levantar da cama porque era, tipo, várias vezes gravando a mesma cena, sabe? Nossa, eu amo demais esse filme, como que fala? É uma farofa muito bem temperada. Porque assim, é óbvio que a Devo gente dar minha sabe. opinião? Não, a sua opinião não é válida pra esse filme. É óbvio que a gente sabe que não é, tipo, nossa, das maiores maravilhas, mas é uma farofa muito bem temperada. O galho Sim. não pode Eu pronunciar. era. Não, eu era o maior fã de Casa de Cera nos anos 2000. Juro, eu era o maior fã de A Casa de Cera. Eu tinha DVD, eu tinha tudo, eu assistia 3 vezes por ano. Por aí. Aí depois. Foi ano passado? Ano passado. Eu revi. Aí meu sonho, tipo, ficou assim, um sonho mesmo. Um anseio, assim, sabe? Tipo, não correspondeu mais, infelizmente. Mas não vou falar mal do filme hoje, porque deixa a Laura defender ele, tudo bonitinho, mas eu me Amigo, decepcionei muito, o muito, dia que muito, você muito, assistiu, muito. eu acho que Eu você sou a única tava de mau pessoa, humor. mas eu sou a única pessoa. Eu nunca vi ninguém ter a mesma opinião que eu, caso seja. Tipo assim, pessoas, não críticos, pessoas Então a normais, né? gente já vê quem tá errado, né? Uma das cenas mais marcantes desse filme a gente não pode deixar de mencionar é quando o Wade tá lá, passou cera no corpo dele inteira, né? Eles deixaram ele de cera. E daí o outro amigo dele que vai procurar ele, encontra ele sentado lá, bota a mão no rosto e desce o pedação E da bochecha dele. Meu Deus, gente, essa cena é muito boa. Pode falar. é Galho, bom por demais. favor, elogia essa cena. É tudo que a gente Gente, pede. não, o filme tem cenas maravilhosas, a história é muito legal, né? Que, tipo assim, é o remake, eu nunca vi o original, então eu não posso falar do original. Mas uma coisa que eu vou elogiar muito nesse filme é o elenco. Cara, naquela época dos anos 2000, esse elenco do filme é tipo uma obra-prima. É tipo assim, é tipo chamar os atores agora de hoje em dia de série da Netflix e da HBO Max pra fazer um filme. É basicamente isso. Tipo, sério, é muito, muito foda o elenco do filme. E Hum. tem várias cenas legais, tem várias, 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 várias. Principalmente a da morte da Paris, que eu amo. Eu acho que a perseguição dela é, tipo, digna de filme slasher, assim, dos maiores, entendeu?
A Paris também Total. ganhou um Teen Choice Awards por esse filme, que é por cenas de grito, eu acho, em filmes de Nossa, terror. buscou bem clean, assim. É uma coisa bem clean. Exatamente. Quer ver? Aqui, E ó, cenas de grito em filme, ela ganhou no Teen Choice ela não ganhou Awards. framboesa de ouro, framboesa de ouro, né? Aquele de pior atriz, porque ela é Não, muito ruim, coitada. coitada. Nossa, ela é Ah, muito mas ela se ruim. entregou Ela nesse serviu. filme. Ela serviu. Eu acho que é Sendo porque era ruim. uma farofa, né? Daí, tipo, Uhum. como não entregar numa farofinha? Uma ioquinha. Mas, meu Nhoque. Deus, que pesado. Uma nhoque. Que horror, meu Deus. Não consigo pensar agora, né, na nhoque, sim. Bom, mas esse filme, gente, é isso. Vocês todos aqui já assistiram e podem aclamar também, né? Esse filme, Com acho que certeza. em comum aqui todo mundo já viu, pelo menos uma vez. Sim, ele é muito bom. Mas é isso, meu filmão. Assistam. E, gente, pra fechar aqui, vou mandar o último filmão pra vocês, que eu gosto muito, muito, muito dele. Acredito que vocês gostem bastante também. O melhor Principalmente filme do porque. episódio. O melhor do episódio. Principalmente porque, assim, o primeiro, assim, eu sinceramente é um filme que eu não conto. Pelo menos do Invocaverso, é um filme que eu não conto. Pra mim, podia estar jogar fora, amassar, jogar fora. Porque não existe, que é o Annabelle 1. É pior do que a Freira pra mim, gente. Sinceramente. A- Annabelle 1 não existe, cara. Que podre, horrível, tudo de ruim é esse filme. E aí veio Annabelle 2. Então, assim, eu até demorei pra assistir Annabelle 2, porque depois desse filme, do primeiro filme, eu fiquei muito assim, tipo, sabe, não sabia o que esperar do próximo Annabelle. Mas aí veio, nossa, cara, e bom demais, gosto demais desse filme. E vamos começar a falar sobre ele. O diretor dele, pra começar aqui, é o David Sandberg, que é o diretor de Lights Out, que é outro filme aí que veio daquele curta-metragem, né? Que eu acho que foi um dos primeiros que começou a estourar bastante, assim. Posso estar falando errado, mas pelo que eu vi, né, na época que começou a estourar esse curta, que virou famosinho de Facebook, na época do Facebook ainda, e que é aquele curta-metragem dos dois garotos que eles vão subindo a escada para ir pro quarto, eu acho, e antes deles subirem, eles apagam a luz e quando olham vem uma sombra, né? Aí quando ligam a luz não tem mais a sombra, aí apagam, vem a sombra de novo. Aí fica nessa. E esse curta foi muito bom, fez muito sucesso. E aí depois veio o filme, né? Que o filme pra mim, né, não gostei. Tava esperando uma coisa assim bem boa, não veio uma coisa boa. E na produção é o James Wan que tá, nosso querido aí, né, Laura, Ah, todo é. mundo, James Wan aí na produção. E o Annabelle 2, na cronologia na ordem cronológica do Invocaverso, ele é o segundo filme, que se passa lá em 1955. Então, bem, bem velhão, bem antigão, né, no tempo, assim. E ele vem depois de A Freira. Aí, ok. E ele se passa 12 anos depois da morte da garotinha, da família lá, a família Mullins, que é a garotinha Annabelle, né? Ela acaba morrendo. E aí, depois desses 12 anos, vem um grupo de. Como é que fala? Um grupo de crianças de um recém-fechado orfanato. Eles estão Uhum. sendo transportados de carro para um novo lugar, né? Para essas crianças serem cuidadas aí. E esse novo lugar eles vêm junto com a freira também. E esse novo lugar é a própria casa dos Mullins. E aí, ok. E aí vai ter o pai, vai ter a mãe e a freira também, que veio junto com as crianças. E esse pai, ele era artesão, ele era fabricante de brinquedos. E, claro, né, tinha muitos brinquedos lá pela casa. E a partir daí a gente já vê que as criancinhas vão encontrar a tal da Annabelle. E beleza, aí tem o elenco todo, tem aquelas crianças todas lá, pra quem já viu. E a Janice, aquela personagem, a atriz loirinha, né, do cabelo grande, tem a do cabelo curto, tem a outra do cabelo grande. Ela tem poliomielite, por isso ela não consegue andar, né? Por isso que ela fica lá na cadeira de rodas.
E, gente, basicamente é isso, assim. Não vou falar muito, acredito que a maioria de vocês já viram, a maioria dos ouvintes aí já viram o filme, ao filme. E ele já tem um tempinho, né, que foi lançado. E, assim, eu consigo pontuar umas coisas bem positivas dele aqui, que, assim, pra mim é a construção dos personagens. Por mais que, assim, o filme não tenha sido longo, mas deu pra dar uma construída boa nos personagens, né, naquele curto tempo lá de filme. E foi uma construção boa, a maioria deles. Outra coisa é a ambientação do filme, que é bem legal. E a atuação das crianças também. A atuação delas eu acho muito boa. E nesse meio tem as cenas, né? Pra mim, assim, uma das várias cenas, né, que são boas. A primeira que eu vejo aqui é a da menina pela escada, né? Na escada rolante. Na escada rolante, não. Na escada, quando ela tá na cadeira de rodas lá. E ela vai subindo, Voltou com a né? premonição. Não, disse que E. você voltou com a premonição falando da escada rolante. Ah, sim. E assim, essa cena é bem legal. Muito, muito boa. Foi bem construída, construíram bem a tensão, né? A gente sabia que ia ter um jumpscare ali, mas construíram bem a tensão. Não Acho foi que tipo essa jogado, cena feito é de a minha qualquer jeito. preferida. É, ela é muito boa. Souberam fazer ela muito bem. Outra aqui é. Nossa, essa aí eu fiquei assim tenso na hora. Por mais que fosse uma coisa boba, assim, que a gente já tivesse, sei lá, eh, visto em alguns filmes aí, alguns outros filmes. Sabia antes porque eu tinha lido o livro também, né, aquele dos Warren, e aí tem essa cena dos bilhetes, que ela vai escrevendo os bilhetes assim, me encontre, né, tudo em inglês lá. Aí bota mais perto, a menina vai abrindo e ela vê lá, me encontre. Aí ela já fica naquela tensão, tentando encontrar aquela coisa. Aí depois ela abre um outro bilhete e vê lá escrito mais perto. E aí ela fica nessa tensão. Eu gostei muito dessa cena, causou deu uma tensão, sabe? Tipo, aquele. Não vou falar medo, mas é mais tensão. Porque, né, medo não deu nesse filme aí. Mas foi outro ponto bem legal. Outra coisa pra mim também foi a cena do poço. Cara, eu gostei demais Uhum. dessa cena. Não é. Mano, eu amo essa cena. Quando eu vi assim, nossa, eu não sei. Acho que juntou tudo ali, a atuação, a trilha sonora, o ambiente, ali, tudinho, assim, foi bem bom. E a última aqui é a cena do empurrão na cadeira de Ai, eu rodas, ia né? falar dessa agora, que eu acho que essa é a minha preferida. Sim, cara, é muito bom, não tem nem o que falar, não tem nem o que falar. E depois mostra que Você era só a sente. freira, né? Empurrando. Sim. Tem algo assim? Sim, Porque eu tinha tem. ficado louca. Eu, Tem. Ela eu lembro empurra que, ela até o celeiro. assim, sensorial essa aí, que você acaba sentindo, você só sente essa cena aí, né? Comigo foi assim, você só sente ela, assiste, sente, bem sensorial. E o filme, né, resumindo aqui, o filme pra mim é muito, muito bom. Destoou totalmente do primeiro, mas destoou positivamente, porque o primeiro foi aquilo, e aí depois veio o terceiro, né, aquela coisa lá, assim, bem melhor que o primeiro, e não melhor que o segundo. Da trilogia, Uhum, acho que pra mim o segundo é o melhor, acho que pra vocês também, né? sim. Quem, gente, quem prefere o primeiro de Annabelle, assim, eu não sei. Não sei, porque não tem como, impossível. Impossível, né? Eu Mas é gosto isso. muito desse segundo. Tipo, eu realmente não gosto Aham. dos filmes da Annabelle. O primeiro horrível. O terceiro eu acho que eu nem cheguei a ver, porque não gosto dos filmes. Mas o segundo, eu achei ele bem melhor. Posso até falar que ele é bom, porque eu acho que ele tem muito mais elementos da história real da Annabelle do que o primeiro filme. Sim, A sim. questão dos bilhetes, Questão dos é, bilhetes, a- aquele arranhão que a mãe da criança levou, faz referência ao arranhão que o namorado de uma das enfermeiras lá levou no peito. Outras coisas que teve também, vivo deles, né? Que, tipo assim, eles queriam um contato com a criança e, tipo, aí a criança assume a boneca da Annabelle. Lá na Sim. história original que eu comentei no episódio de livros.
foi que ali naquela casa vivia uma criancinha e que ela queria ser amada ali e pediu pra possuir a boneca. Então, esse Sim. filme, ele tem muito mais elementos da história real do que o primeiro filme que, meu Deus, amassa e joga fora. Essas referências foram muito boas, que aí você sente realmente que eles pararam pra pensar e tipo, pararam pra colocar uma coisa real ali, né? Uma coisa que veio do livro, uma coisa que veio da Uhum, história real. sim. Então só isso aí já dá aquela veracidade pra gente. Muito bom de ver. Dentre Uhum. os da Annabelle, ele é de longe o melhor dos que eles fizeram, né? Dos 3. Dos 3. E dessa questão mesmo deles ser o mais próximo do real do que do outro. A fotografia, eu gosto bastante da fotografia do filme, apesar dos outras coisas. Gosto de filmes escuros e que dão mais Sim, tensão. Ah, tem uma cena muito boa também que eu acho legal. É aquela cena do quarto que fica tipo as pegadas. sim. Fica só as pegadinhas chegando assim. Cama, a menina olha pra Eita. baixo. Você fica pensando, ela tá aí. Essa cena é muito boa, realmente. Eles sabem te causar atenção, igual nessa cena aí. Souberam fazer isso, né? Uhum. Isso é Já bom. nos outros ficou uma coisa bem podre. Eu achei que a Annabelle nesse ficou bem mais medonha, sabe? Tipo, aquelas cenas que eles só focam nela e ela, tipo, parada, assim. É igual na Sim. cena que o cara morre lá com os dedos tudo pra trás, segurando a cruz. Essa é uma cena boa também. Apesar de o gráfico na hora de quebrar o dedo ter sido dos melhores. Mas essa é uma cena muito boa, tipo, de todos se quebrando lá enquanto foca na boneca e a boneca parada. Então é isso, gente. Esses foram os filmes aqui que a gente tinha pra trazer pra vocês, né? Que estão lá na HBO Max. Então aproveitem que tá lá ainda e assistam, ok? Conta aí pra gente, pode comentar, por favor. Se inscreva aí no canal da gente. Se você tá escutando pelo Spotify, dê a nota aí pra gente, ok? Dá a nota pra gente. Estrelinha aí, 5 estrelas, por favor. E é isso, ok? Segue a gente lá nas redes sociais, no Twitter, TikTok, YouTube e Spotify. Então pode horrorizar, como vocês já sabem aí, POD horrorizar, ok? E é isso, a gente espera a presença de vocês lá. É isso, gente. Até o próximo episódio aí. Obrigado por escutarem e tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, gente. E aproveitei HBO Max, que ela pisa demais na Netflix aí.